Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou o George e hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre mecânica e vamos falar sobre sobrealimentação, tudo que tem a ver com a sobrealimentação dos motores e para que ele serve, qual é o princípio de funcionamento. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você sabe que é de alta qualidade, então não deixe de largar aquele like e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a continuar o meu trabalho, que muitas vezes a gente não tem tempo, tira um tempo só para fazer isso daqui para poder ajudar você que quer aprender um pouco mais sobre a tecnologia automotiva. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, essa aqui é a nossa aula de número 11 sobre alimentação de motor, né? Famoso turbo, famoso supercharge. Vamos falar mais detalhadamente sobre cada um deles nas próximas aulas, né? Mas hoje é um conceito geral, né? Então vamos lá, vamos começar. Afinal, né, o que você irá aprender nessa aula? O conceito de sobrealimentação, os princípios de funcionamento, os tipos de sistema de sobrealimentação, né? Eu já botei aqui, vou falar de cada um em uma aula separada, que é para depois no vídeo chororô, né? E as vantagens e desvantagens de ter um sistema de sobrealimentação no seu veículo, né? Então vamos lá. Afinal, o que é um sistema de sobrealimentação? O combustível, para liberar sua energia, ele precisa de duas coisas, né? Se você chegar lá no posto, pegar a gasolina, né, o etanol, o gás natural, o diesel, que seja qualquer combustível que você utilizar, ele não manifesta energia, ele é um combustível, uma energia em potencial. Para que ele possa liberar sua energia, ele precisa de outras duas coisas, que é o comburente, que no caso é o oxigênio, né? No caso, no ar, o oxigênio é aproximadamente 21%, né? E a temperatura de ignição, que no caso dos veículos é ciclo Otto, que são os mais populares, os veículos de passeio no geral, é proveniente da vela de ignição. E no caso dos veículos que são diesel, a própria compressão do motor, né, é que fornece a temperatura de ignição, né? Então, podemos ver aqui através desse triângulo do fogo, que nós temos aqui o combustível, né, que esse combustível ele é o etanol, a gasolina, tal. Então tem um comburente que, para ele poder queimar, tem que ter uma temperatura de ignição, no caso, numa quantidade de oxigênio acima de 13%, né, que ele fala aqui, mas no ar tem 21% de oxigênio, e a energia que é provocada pelo calor, no caso da vela de ignição ou a própria compressão do motor, como eu citei, né? Então, se você tiver essas três coisas, você vai ter a chama aqui, que é o que libera energia em formato de energia térmica e que, por sua vez, a gente vai transformar essa energia térmica em energia mecânica. Então, isso aqui gera uma reação química em cadeia. Esses detalhes não é muito necessário para entender. O que é importante entender é que a quantidade de combustível que você pode queimar está intimamente ligada à quantidade de comburente, né? E existe também um tipo de, como é que eu poderia dizer, de adaptação, né? Para alcançar melhores performances, que é justamente as pessoas que trocam os tipos de vela, trocam os seus sistemas de ignição por ignições mais potentes, por assim dizer, né? Então isso fornece mais calor, o que fornecendo mais calor promove também uma queima mais completa, e essa queima mais completa, por sua vez, proporciona mais potência e mais economia. Mas isso é assunto para uma próxima aula, né? Então vamos dar continuidade aqui. Então qual é o princípio de funcionamento, né? Eu já falei que precisamos de mais ar para poder fornecer mais energia. Então aqui, ó, forçar a entrada de ar para o cilindro e assim fornecer mais oxigênio no motor, né? Lá na primeira aula eu explico mais ou menos, como e nas aulas de bloco, enfim, nas aulas anteriores eu explico o seguinte, que quando o pistão desce, ele aspira uma quantidade de ar. E essa quantidade de ar é exatamente o volume do seu cilindro, né? No caso, por exemplo, um motor 2.0, ele aspira por cada cilindro mais ou menos 500 ml de ar, né? Cada ciclo do motor são 4 tempos, cada ciclo. Uma vez que ocorre em um único ciclo, que é o ciclo da admissão, ele aspira ar para dentro do motor. Quando ele aspira esse ar, lá injeta o ar e o combustível necessário para a queima. Quando na fase de compressão,
ao chegar quase no topo, né, vamos falar isso posteriormente, quando falamos apenas sobre sistema de ignição, quando ela chega quase no topo, a centelha e assim libera o calor. Então nós temos os três componentes para gerar. E então foi percebido que se eu injetar mais ar, eu consigo injetar mais combustível e assim eu tenho uma queima mais potente, sem necessariamente eu aumentar o tamanho dos cilindros para aspirar mais ar, né? Com mais oxigênio é possível injetar mais combustível e fornecer mais energia. Então aqui à esquerda nós temos uma ilustração de um sistema chamado turbocompressor, que vamos falar nas próximas aulas, quando for falar mais detalhadamente, que é justamente ele está aproveitando os gases de escapamento aqui, né, girando uma turbina, e assim essa turbina que gera energia mecânica, transforma ela, no caso, leva ela para um compressor, e o compressor fornece mais ar para os cilindros. E assim ocorre isso que eu falei sobre forçar a entrada de ar. Então, quais são os tipos de sistema de sobrealimentação? Devido à necessidade de cada projeto, há vários tipos, né? E você vai meio que se surpreender com esses tipos aqui, que é muito pouco falado, né? O pessoal da preparação entende mais, isso que eu vou falar, mas quem é o pessoal mais comum, que está entrando aqui para entender basicamente os sistemas de sobrealimentação, vai entender mais ou menos agora. Então, existem outros tipos, fora esses que são mais populares, né? Então, vamos lá. O primeiro tipo é a sobrealimentação dinâmica. O coletor de admissão é projetado para beneficiar uma faixa de rotação. Então, você já deve ter se perguntado, existem coletores que são mais curtos, outros que são mais longos, né? Existem coletores que dão aquela volta, aquele mananado todo. Por que isso? Justamente porque imagine o seguinte, que o ar está vindo com alta dinâmica e a válvula de admissão está abrindo e fechando. Quando a válvula de admissão fecha, aquele ar que está vindo em alta dinâmica, ele se comprime muito próximo da válvula. Então, se eu abrir essa válvula nesse momento em que esse ar está bem comprimido, eu consigo injetar um pouquinho a mais de ar. Então, esses coletores de admissão, eles são projetados para beneficiar uma certa faixa de rotação. E claro, existem os coletores de admissão variáveis em que ele muda a sua própria geometria, ele muda basicamente esse comprimento aqui, ó. E quando ele muda esse comprimento, ele consegue favorecer regiões que são mais curtas, né, de rotação, ou seja, as mais baixas, bem como as mais altas faixas de rotação. Então tem essa variação, podemos dizer assim, né? Então, esse é o primeiro tipo de sistema de sobrealimentação. E você vai dizer, mas o carro não é aspirado? Entenda que eu poderia dizer que sim, o carro ele é aspirado, mas isso é uma sobrealimentação dinâmica. Eu poderia não utilizar desse benefício, tipo colocando uma borboleta para cada cilindro, por exemplo. Então, quando eu abrisse as borboletas, não existiria esse processo de ir colocando elas bem curtas, bem próximos do caso do coletor de admissão. Então, quando eu abrisse essas borboletas, esse fechar da válvula não iria gerar essa compressão. Então, em livros que eu aprendi isso, e é muito difícil ver esse conteúdo em publicações originais aqui do Brasil, né? Publicações em português. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, eu recomendo muito um livro que é Tecnologia Automotiva, da Bosch, que é a 25ª edição, que ele fala bem detalhadamente sobre isso. É um livro de engenharia e tem uma linguagem mais simples, né? Então, quem conseguir adquirir esse livro vai conseguir entender um pouco mais sobre essa sobrealimentação dinâmica, né? E vai entender essa geometria, no caso, nos coletores de admissão. Então, vamos dar continuidade. O segundo tipo de sobrealimentação é a sobrealimentação por indução. Ou seja, devido ao movimento do veículo, o ar é forçado a entrar por entradas na frente do veículo, no caso, e que levam até o motor. Então aqui eu coloquei a Hayabusa, que ela usa dessa tecnologia, né? Geralmente você vê que motos elas não possuem turbocompressor, não possuem supercharge, que é o compressor mecânico. Não existe esse tipo de sobrealimentação, né? Então, geralmente, as motos não têm. Então, como é que certas motos fazem para se beneficiar disso, né? Então, elas têm entradas na frente. Então, eu coloquei aqui a Hayabusa que tem entradas na frente. Quando o ar vem
e entra por essas entradas, né, o ar, quem já colocou a mão para fora da janela, não faça isso, né, mas quem já colocou percebe que o ar ele força a mão força a mão para trás, né? Não, então nesse momento que o ar ele força a mão para trás, você percebe que em uma certa velocidade esse ar é tão forte que é comprimido na sua mão, né, no caso. Então, percebendo isso, você pode aproveitar desse forçar o ar para forçar esse ar para dentro do motor e assim você vai ter um melhor aproveitamento. A principal desvantagem disso é porque você tem que ter um sistema muito bem projetado para evitar entrar impurezas do ar, né, no caso qualquer tipo de areia, qualquer coisa que tenha no ar que possa entrar para dentro do motor, bem como em baixas velocidades você não consegue aproveitar. Então, digamos assim, na arrancada do veículo, né, onde o veículo ele precisa de uma enorme potência para conseguir uma aceleração maior e a sua velocidade ainda é baixa, você não tem essa sobrealimentação por indução, né? Então, essa é a principal desvantagem desse sistema, né? E basicamente você pode encontrar nos mais variados tipos, não só em motos, né? Como eu falei aqui, eu citei a moto apenas como um exemplo. Então nós temos a sobrealimentação mecânica, né? Em publicações mais antigas você pode encontrar tipo o turbo e a sobrealimentação mecânica, mas ambos são mecânicos porque utilizam de certa forma a energia mecânica. A diferença é que no caso nos compressores você faz isso por correia, que esse é um exemplo que está aqui do lado da direita, que é no caso um compressor mecânico, né? Digamos, ele usa correia. E à esquerda nós temos o turbocompressor, onde ele usa a energia mecânica, no caso dos gases de escapamento, aquela indução, tipo igual você vê nas hidrelétricas, que usam uma turbina aproveitando a correnteza da água, só que aqui ele usa uma turbina para aproveitar os gases de escapamento. E aí gira essa parte aqui que é chamada parte fria, vamos tratar isso mais para frente com mais detalhes, onde comprime o ar. Então esse daqui é, digamos assim, o que é mais popular, é o que se fala mais, o que o pessoal quer, geralmente às vezes querem colocar no carro, às vezes ao comprar um carro pergunta, esse carro tem turbo, esse carro, enfim. Então esses sistemas aqui eles vêm aparecendo bastante e há outros sistemas que eu não coloquei aqui que estão se tornando mais populares, tipo o compressor elétrico. Em vez de usar uma correia mecânica ligada diretamente no virabrequim do motor, existe como você fazer esse acionamento através de um motor elétrico. E é justamente isso que vai ser tema para os próximos vídeos, porque senão vai ficar muito longo para falar detalhadamente de cada um deles. Então, esse também, a sobrealimentação mecânica, é bem popular e é uma forma de você injetar mais ar para dentro do motor e assim, por consequência, mais combustível. E por sua vez, nós temos a sobrealimentação que é química, onde é injetado um produto químico que possui oxigênio na sua composição, né, e este fica armazenado em um tanque separado. Então, isso ficou bem popular naqueles filmes dos Velozes e Furiosos e tal, onde os personagens eles abrem essa válvula aqui e injetam esse óxido de nitrogênio, né? Então, pela própria nomenclatura dá para perceber óxido, onde envolve oxigênio na sua composição. E esse oxigênio ele tem mais oxigênio do que o próprio ar, né? Esse óxido nitroso. Então, no ar tem 21%, como eu já falei. E no óxido nitroso tem bem mais, né? No caso, tem às vezes 3 a 5 vezes mais, né? O óxido puro, o oxigênio puro, líquido, ele tem 5 vezes mais oxigênio do que o oxigênio no ar. Praticamente 5 vezes, não é mais. Enquanto o óxido nitroso tem basicamente 3 vezes mais oxigênio. Então, se você injeta 3 vezes mais oxigênio, você também, por consequência, pode injetar bem mais combustível, né? Claro que você não vai injetar o óxido nitroso puro, ele é misturado com ar, né? Então essas proporções variam conforme o preparador, né? Isso aqui não vem em carros de fábrica, são coisas que são instaladas por fora, mas vale a pena citar aqui porque não deixa de ser um sistema de sobrealimentação, onde você sobrealimenta, né, o carro com oxigênio, né?
Então, quais são as vantagens de você colocar, né? Nós vimos vários tipos de sistemas e tal. Então, tem vantagens de você colocar. Claro que cada um tem sua vantagem e desvantagem. Por exemplo, igual eu já ouvi muitas pessoas falando, o óxido nitroso é mais vantajoso apenas para quem vende e tal. Quando formos falar exclusivamente dele, vamos entrar nesse assunto, né? Quando se trata, eu vou dar uma prévia aqui, quando falamos de carros de arrancada, de competição, onde o desempenho está acima de tudo, inclusive do custo, então é claro que vale a pena. Agora, se você é apenas um entusiasta e você pode pagar por isso, claro que você pode utilizar o seu carro, o dinheiro é seu, você pode fazer dele o que você quiser, gastar ele com óxido nitroso. Agora, se você quer a melhor performance por custo-benefício, muitas vezes esse tipo de equipamento aqui não é muito viável. Mas vamos falar isso posteriormente. Então tem vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas. Então vamos falar. Quais são as vantagens da sobrealimentação? Você precisa de mais potência com motores menores. Então, por exemplo, um carro 1.0, que ele é sobrealimentado, por exemplo, vamos falar um número aqui, por exemplo, com 1 bar de pressão no coletor de admissão, lembrando que existe uma chamada taxa de compressão dinâmica, né? Onde não é porque você injetou 1 bar que necessariamente você vai dobrar a capacidade volumétrica no motor, né? Mas ele pode alcançar, por exemplo, até o dobro da pressão, no caso da quantidade de oxigênio dentro dos próprios cilindros. Então é como se ele estivesse trabalhando, entre aspas, como um motor 2.0, entendeu? Aproximadamente. Então essa é uma enorme vantagem, né? Você conseguir extrair mais potência desse motor. No caso, maior economia, no caso para os turbocompressores, que já são comprovadamente que os carros que são turbocompressores eles podem ser mais econômicos do que os carros que são apenas aspirados, né? Isso ocorre porque o aproveitamento dos gases de escapamento faz com que essa sobrealimentação deixe o carro trabalhando em regimes melhores, né? Diferentemente do compressor mecânico, que ele rouba muita energia e muitas vezes você só se baseia basicamente em potência mesmo. Os compressores elétricos, não existe muita informação ainda para eu dizer se os compressores elétricos eles sim podem fornecer os mesmos benefícios dos turbocompressores, mas o carro sim, ele pode ter muito maior economia e isso é muito evidente, principalmente o pessoal que a maioria dos carros vendidos, né, são diesel, são turbos, né? Então, devido a isso, os carros de passeio você não pode, por ser algo muito novo e está se popularizando, pode se perceber, mas o pessoal que é dos carros diesel já estão mais por dentro disso, que um carro turbo ele traz muito mais economia. O reaproveitamento de manufatura, então, por exemplo, as turbinas elas podem ser aproveitadas em diversos carros, não só naquele modelo específico, né? Bem como os motores, por você poder usar ele como um motor aspirado e como um motor turbocompressor, né? Você pode observar isso nos, por exemplo, Fiesta Supercharge. Então, você pode aproveitar motores só mudando componentes específicos. Então, isso para a indústria ela é muito útil, isso é muito bom. E o maior conforto na condução. Se seu veículo ele pode possuir um regime de potência melhor em várias faixas de rotação, isso vai trazer um maior conforto na condução. Você tem uma dinâmica do veículo melhor, uma vez que o veículo com o turbocompressor ele pode ser mais leve, mais potente, sem necessariamente trazer maior consumo de combustível. Então isso traz um maior conforto para o possuidor de toda forma, né? Então, as desvantagens, que nem tudo são flores. Qual é a principal desvantagem? O alto custo de manutenção. Os veículos turbocompressores, eles são, evidentemente, mais sensíveis, né? Eles trabalham mais próximo dos limites. Então, eles tendem a ter óleos mais caros, os lubrificantes. Os períodos de manutenção são mais curtos. E quem já fez manutenção em uma turbina sabe o preço que é. Então, os veículos também são mais caros e são mais sensíveis.
Você não pode utilizar eles trocando a vela de qualquer jeito, colocando qualquer combustível, porque isso pode sim provocar uma quebra. Então essas são as principais desvantagens, de forma geral, dos sistemas de sobrealimentação em si, ter um carro sobrealimentado. Então, se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal e comente se você tiver uma dúvida ou alguma sugestão. Eu estou aqui aberto para qualquer dúvida e sugestão que você tenha, que possa melhorar o canal de alguma forma e esclarecer caso você tenha alguma dúvida de algum projeto que você esteja fazendo. O intuito aqui é ajudar e fornecer um conteúdo de qualidade de forma totalmente gratuita. Então, muito obrigado e até a próxima.